E parabéns também pela escolha do tema. O INEGI tem uma atividade bastante alargada e ter escolhido este tema da transição energética e da importância que ela tem, não só como tema de investigação, mas cada vez mais como tema de decisão para as empresas e para tantas instituições. O facto de termos a sala cheia mostra que, de facto, a escolha foi muito acertada, que há necessidade de debater esta questão, ou este tema, que inclui várias questões, e temos, como diz o tema título deste painel, que não está aqui, eu julguei que estava, mas vamos falar aqui da oferta e da procura, como adaptação ao novo paradigma, ou seja, como é que os dois lados, o lado da oferta de energia, que é cada vez mais vista como um serviço e não só como um produto, não só como um quilowatt-hora, como é que essa oferta está a evoluir, está a transformar-se, está a adaptar a esta nova realidade de uma energia descarbonizada, digitalizada, descentralizada, mas também como é que a procura está a responder a este grande desafio que é o da descarbonização, a necessidade de manter a competitividade dos produtos ou dos serviços, mas ao mesmo tempo reduzir a pegada de carbono desses mesmos produtos, que é um desafio vital para toda a indústria nacional e europeia. Como é que estes dois lados, então, estão a caminhar ao longo deste percurso que nos há de levar às metas de 2030 e de 2050, da neutralidade carbónica, sendo que, como já aqui foi recordado na primeira parte, as ambições de Portugal e de outros países também vão no sentido de antecipar algumas dessas metas. E isto tem um grande impacto, sobretudo, na eletricidade e no planeamento do sistema elétrico, como já foi aqui referido pelo engenheiro Vítor Batista, um dos grandes especialistas no planeamento energético do nosso país, com uma experiência invejável a nível internacional. E, claro que o planeamento das próximas décadas, e em particular desta década curta, 2023-2030, vai ser um tipo de planeamento exigente e mais complexo, como ele referiu, que tem muito a ver também com esta eletrificação, não só da mobilidade, do aquecimento, mas da indústria também. E então é muito importante percebermos que papel a indústria pode ter e está a ter já neste percurso, como é que nós vamos chegar a uma situação de 100% e antes disso de 90% ou de 80% de eletricidade renovável. Que implicações é que isso tem e que vantagens é que isso oferece, mas também que oportunidades é que isso coloca à própria indústria da manufatura. Começámos esta conferência hoje de manhã com uma intervenção bastante incisiva e desafiadora do Sr. Presidente da AEMAP, Dr. Vítor Neves, onde a questão dos subsídios foi bastante referida e, no fundo, de saber como é que os contribuintes contribuem para o crescimento, para o desenvolvimento do nosso país. No setor da energia, eu creio que é importante percebermos que, se calhar, não há assim tanta necessidade de subsídios como, por vezes, se pensa. Se fizermos as escolhas mais racionais, que são começar por atuar onde o rácio benefício-custo é mais vantajoso já hoje, mesmo sem subsídios. Darmos os primeiros passos no sentido de tal descarbonização, de tal transformação do setor elétrico para um setor completamente renovável, sem necessidade de subsídios. Depois pode haver, e há certamente, algumas áreas, nomeadamente aquilo que tem a ver com o armazenamento intersazonal, onde nós não temos ainda as respostas, nem técnicas, nem económicas, e onde pode fazer sentido que haja subsidiação, desde logo ao nível da própria pesquisa, da investigação. Mas há muitas áreas onde isso não é necessário, e nós vamos ter aqui essa demonstração pelos atores principais, por alguns dos atores principais no panorama nacional.
que é que nós vemos hoje? Uma reforma também, um debate sobre a reforma do mercado da eletricidade e do mercado do gás natural na União Europeia. E vamos também falar certamente sobre isso, sobre as oportunidades que essa reforma traz. Queria-vos só dar aqui nota de uma mudança que já está anunciada, ainda não está completamente implementada, mas creio que será irreversível, que é a de passarmos de uma visão exclusivamente de curto prazo. O mercado do gás natural e o mercado da eletricidade na União Europeia, de facto, não legalmente, mas de facto, foram construídos com base apenas no curto prazo e proibindo, reprimindo tudo o que era longo prazo. A situação de crise dos preços de energia veio revelar o ano passado que, afinal, essa não tinha sido uma boa ideia. No caso do gás natural, de uma forma muito óbvia, foi este modelo de gás natural que permitiu que ele fosse facilmente manipulado pelo principal fornecedor de gás natural à União Europeia, mas no caso da eletricidade também. E é por isso que agora se fala em não só em permitir, mas mesmo em institucionalizar o longo prazo no setor elétrico, nomeadamente através dos chamados PPAs, dos contratos de aquisição de energia, de tipo corporativo, ou seja, já tivemos em Portugal, aliás ainda temos um contrato de aquisição de energia que diz respeito a uma grande central elétrica com o sistema elétrico. Aquilo que falamos agora, quando falamos de contratos de aquisição de energia, são contratos entre fornecedores de soluções energéticas, de energia, que até pode ser energia elétrica e energia térmica, e consumidores, e obviamente grandes consumidores industriais, consumidores intensivos em energia. Para nos falar de todos estes desafios, temos aqui 4 pessoas neste painel. O painel está um pouco desequilibrado, porque a oferta só tem um representante e a procura tem 3 representantes, mas a oferta está muito bem representada pela Sofia Pinto Barbosa, que tem uma grande experiência nacional e internacional em questões de energia e que atualmente é responsável por toda a área da regulação da Greenvolt, que é uma das grandes empresas de energias renováveis em Portugal. E depois temos os representantes de 3 indústrias particularmente importantes também no nosso país: a indústria siderúrgica, a indústria do cimento e a indústria dos laticínios, com o Fernando Coichen, o José Passinhas e o Centro Conceição. Dito isto, relativamente à organização desta sessão, eu vou dar de início a palavra aos 4 membros do painel para que eles possam fazer uma breve introdução e depois disso abrimos a discussão. Estejam à vontade para começar desde já, se assim entenderem, à medida que os membros do painel vão fazendo as suas intervenções, a submeter as vossas perguntas, e depois temos tempo até à 1 hora para ficar aqui a debater e a tentar esclarecer todas as questões. Sofia, tens a palavra. Muito obrigada. Muito bom dia a todos. Muito obrigada, Jorge. Queria também agradecer o INEGI pelo convite e pela oportunidade de participar neste painel e partilhar também algumas das nossas reflexões. E antes de mais, para aqueles que se calhar não estão tão familiarizados com a Greenvolt, quem nós somos, gostaria de dizer que nós somos uma empresa 100% renovável, cotada na Euronext Lisbon, estamos no índice PSI 20 e que atuamos em 3 segmentos distintos. Por um lado, em Portugal temos 5 centrais de produção de eletricidade a partir de biomassa florestal residual. Temos uma capacidade de cerca de 100 megawatts. Temos também uma central no Reino Unido de resíduos urbanos de 40 megawatts. E depois estamos em 12 geografias europeias a desenvolver projetos de larga escala do solar e vento, com um pipeline de cerca de 6,9 gigawatts, sendo que a Polónia é também um mercado muito forte. E, finalmente, e não menos importante, estamos extremamente focados e empenhados num setor que nos parece crítico para a transição energética, que é o setor da energia descentralizada, em que oferecemos a empresas e também a residentes, em algumas geografias, soluções para autoconsumo individual e, desde há um ano também para cá, soluções de autoconsumo coletivo. E, portanto, que eu, no fundo, vou desenvolver um pouco mais.
E, portanto, basicamente, conforme já foi dito, a eletrificação é, neste momento, o caminho mais consensual para a descarbonização da maior parte dos consumos. Todos nós também ficámos em sentido de alerta com a crise energética do último ano. Sabemos que temos que acelerar rapidamente a transição energética, mais renováveis, não só por uma questão ambiental, mas também por uma questão geopolítica, de segurança energética. E, felizmente, hoje em dia temos também a questão da competitividade. Portanto, hoje em dia as renováveis são, de facto, uma tecnologia extremamente competitiva em termos de custos e, portanto, isso é um fator que permite, de facto, também acelerar essa transição. E, portanto, aqui o que eu gostaria de partilhar convosco são, no fundo, 3 caminhos que vemos que têm vindo a ganhar cada vez mais força, portanto, junto das empresas, também de acordo com a nossa experiência, que é, em primeiro lugar, temos que apostar no descentralizado, ou seja, temos que utilizar todos os espaços disponíveis nos telhados, quer nos terrenos, para instalarmos painéis fotovoltaicos, pode ser também com mobilidade elétrica ou baterias, peço desculpa, para baterias, para, no fundo, ganharmos alguma independência energética e para reduzir imediatamente também a nossa fatura. E eu gostaria de dizer que aquilo que hoje em dia, de facto, eu acho que é um game changer, que é não só estas soluções hoje em dia, não é necessário avançarmos já com o investimento, mas neste momento existem soluções em que desde o primeiro dia, sem qualquer investimento, podemos instalar os painéis, ficando a pagar logo um preço muito mais baixo de eletricidade. E, portanto, é uma solução disponível para todos. Em segundo lugar, para além deste autoconsumo individual, aquilo que se verifica é cada vez mais a tendência para também, se possível, fazer a partilha dos excessos com a comunidade envolvente. Portanto, estamos a falar de uma proximidade geográfica e podemos, no fundo, celebrar acordos com essas entidades em que, por um lado, se eu não tiver um perfil de consumo coincidente com o perfil de produção e, portanto, tenho ali alguns excedentes, posso partilhar esses excedentes com um benefício económico, mas também esta solução também é extremamente interessante para as empresas que têm grandes consumos elétricos, já esgotaram todo o seu potencial para instalar painéis fotovoltaicos e ainda querem consumir mais energia verde e local. E, portanto, nesse caso, nestes conceitos de autoconsumo coletivo e comunidades de energia, podem também beneficiar da partilha de energia das outras das entidades que estão ali próximas. E, portanto, só para dizer que achamos que este, de facto, é um caminho a seguir, até porque cada vez vai ser mais difícil desenvolvermos grandes projetos renováveis por questões de aceitação pública, por questões ambientais, por questões de falta de capacidade da rede e, portanto, temos que aproveitar ao máximo as nossas estruturas artificiais para desenvolver esse potencial. Por último, portanto, o Jorge já referiu, mas também acho que é importante também referir, aquilo que vemos é para aquelas empresas com grandes consumos elétricos e que mesmo que usem estas soluções do descentralizado não conseguem, no fundo, cobrir todo o seu consumo com energia renovável, cada vez mais há uma tendência para se fazer os tais PPAs corporativos, em que se tratam de no fundo, contratos de longo prazo com um promotor de energia renovável que vai desenvolver um determinado projeto, pode ser um projeto solar, eólico, juntamente com a bateria, e essa entidade consegue assegurar, ou seja, compromete-se a consumir a energia desse projeto a um preço fixo e, sendo um preço de longo prazo, também é bastante competitivo, ficando ainda com as garantias de origem para depois mostrar, tanto na sua atividade, que são sustentáveis. Muito brevemente, só para dizer que antigamente estes mercados PPAs era só para as grandes empresas, porque no fundo os bancos só financiavam os PPAs com empresas que tivessem um grande risco de crédito, mas neste momento está a ser desenvolvido a nível também europeu um enquadramento regulatório favorável e vamos começar a ver garantias por parte dos bancos, do Banco Europeu de Investimento e dos Estados-membros, no fundo para cobrir ou para alargar
estes mecanismos também a empresas mais pequenas. E pronto, e deixo aqui estes 3 caminhos. Muito obrigada. Obrigado, Sofia. Obrigada. Portanto, transformações não só ao nível das soluções técnicas, mas também dos modelos de negócio. Vamos ouvir agora do lado da procura como é que as coisas estão a acontecer. Sandro? Ok, então muito bom dia a todos e desde mais muito obrigado pelo convite. É sempre muito bom estarmos nestes fóruns e possibilitar-nos a nós, industriais, trazer para estes debates quais é que são as grandes dificuldades que nós temos e quais é que são as nossas ambições na parte da transição energética. E claramente que o desafio, tal como todos temos aqui referido, é grande e é por aí mesmo que eu vou começar, informando e dizendo claramente que a nossa intenção em termos industriais, e eu aqui acho até pelos contactos que temos tido, todos nós temos uma preocupação grande em procurar sermos cada vez mais eficientes energeticamente e cada vez mais trabalharmos para a descarbonização dos vários setores onde estamos. Se isso não for feito, claramente que a indústria não vai sobreviver. Já foi dito aqui que nós sabemos fazer bem, é verdade, sabemos fazer. O nosso país tem muitas competências técnicas e tem muitas pessoas que sabem exatamente o que é que devem fazer. Eu recordo-me há muitos anos atrás, quando ainda estava na universidade e andava de calções também nessa altura, que tinha professores já que falavam nessa altura um pouco diferente do que é hoje, mas a indústria tinha constantemente reinventar-se, a indústria tinha constantemente inovar e reinvestir. E é verdade que ao longo dos anos as coisas, se calhar, não foram sendo feitas nessa direção, motivado muitas vezes pelas condições próprias da conjuntura, quer económica, quer social, às vezes, dos países onde nós se estávamos. Aqui em Portugal tivemos algumas dificuldades até aos anos 2012, 2013, na altura da crise, mas depois disso é verdade que começámos claramente a reinvestir e a inovar novamente e a trabalhar ao nível da descarbonização. Existiram diversos vetores que nos levaram a isso. Como todos sabemos, a questão das emissões dos gases de efeito de estufa tem uma grande contribuição e temos aqui uma grande pegada ecológica no nosso setor. O setor industrial tem essa particularidade, que é adversa àquelas ambições ambientais dos países, mas depois, claro, que nós temos também uma oportunidade. Não somos só nós que estamos nessa matéria. A nível da Europa, o continente funciona como um todo, e depois a nível mundial, por arraste, vai também sentir essa necessidade. Então, nós temos que estar na frente. E estando na frente, tal como muitas indústrias, também criámos o nosso próprio plano estratégico de descarbonização, que assenta em várias vertentes. Também já foram dadas aqui algumas orientações para um plano estratégico, para um plano de negócio nesta matéria. Não é nada de novo que não se saiba fazer, apenas tem que existir um plano adequado às nossas necessidades. E é nesse sentido que nós trabalhamos para que a indústria cimenteira, e neste caso a nossa empresa, consiga ter um plano para os próximos 5 anos. Já não podem existir planos a 10 e 20 anos. A realidade está a mudar muito rapidamente. Então, os planos que nós fizemos a pensar em 2030, em 2040, hoje já estão desatualizados. Tudo isso advém, mais uma vez, da conjuntura a nível mundial. A crise começou com a pandemia, não foi uma crise financeira, claramente. Continuámos a trabalhar, continuámos a conseguir fazer e atingir os objetivos, mas claramente que nessa altura existiram logo algumas dificuldades, nomeadamente na questão social, na questão de trabalho, que tivemos que nos adaptar. Em seguida, sim, surgiu esta questão da guerra na Ucrânia, em que começámos a ter dificuldades ao nível da energia e, felizmente, que já estávamos a trabalhar nesses vetores no sentido de conseguirmos nos adaptar mais rapidamente para as energias renováveis e para os planos de investimento de eficiência energética. Isso é algo que nos permite a nós hoje já ter investimentos feitos, já ter projetos em operação e outros em construção,
que nos vão permitir atingir, em termos de autoprodução, nos próximos 2 anos, um nível de 50% da energia que nós necessitamos. Isto tudo feito à custa de investimentos próprios. Esta parte é essencial. Não podemos estar à espera dos planos de recuperação e resiliência, não podemos estar à espera de subsídios, financiamentos, porque não temos neste momento, do outro lado regulatório, do outro lado estatal, uma disponibilidade que nos permita avançar tão rápido como queremos. E claro, temos que recorrer à banca. A banca, felizmente, nesta fase tem uma condição mais saudável, que permite claramente haver aqui uma oferta de financiamento dos projetos, e esses projetos têm que avançar, mesmo que muitas vezes tenhamos que assumir alguns riscos. Riscos que claramente têm a ver com processos de licenciamento que chegam a demorar mais de 2 anos, processos relacionados com instrumentos regulatórios que depois nos levam a uma indecisão do que é que vai ser o futuro em determinadas matérias e que nos levam algumas vezes a ter dúvidas e a formular diversos cenários de rentabilidade dos projetos ao nível dos investimentos, porque não conhecemos aquilo que vai acontecer no futuro, e isso leva a diversas incertezas que não contribuem aqui para a sustentabilidade e para a atividade social e para a atividade económica das empresas. Estou-me aqui a desfocar um bocadinho do tema, mas gostava também de partilhar aqui as dificuldades que temos, que se calhar seriam abordadas a seguir, mas que deixo já como mensagem, porque a indústria, para ser saudável, para ser uma indústria competitiva, para ser uma indústria a nível internacional, consiga trazer aqui mais-valias para o país, tem que ter diversas ações ao nível de Estado que nós, neste momento, não temos e não estamos a conseguir ter feedback esperado para ter essa consolidação das nossas ações. Voltando ao plano estratégico que o grupo tem feito e os investimentos que nós temos feito. Nos últimos 3 anos, trabalhámos muito nesta matéria, criámos uma empresa específica para tratar o tema de energia, temos investimentos realizados ao nível das energias renováveis, com parques solares próprios. Estamos numa ampliação desses parques, queremos continuar a crescer. Temos investimentos feitos ao nível da produção de energia a partir de calores residual que temos no nosso processo e que são investimentos que, como eu falei há 10 anos atrás, também pelas condições dos custos de energia na altura e também pelas perspectivas de competitividade e evolução, não eram competitivos. Nós tivemos que claramente assumir esse risco quando, há 3 anos, começámos a olhar para a evolução dos custos de energia e a perspectivar o que iria ser o futuro, e nessa forma fizemos esse conjunto de investimentos. E depois temos, ao nível da descarbonização, aquilo que são hoje as tecnologias disponíveis, projetos de aumento de utilização de combustíveis alternativos com a substituição dos combustíveis fósseis, que na nossa indústria, como consumidores, quer eletrointensivos de energia, quer da parte elétrica, quer da parte térmica, temos aqui uma grande contribuição para a pegada ecológica através da utilização de combustíveis fósseis, e o nosso objetivo é reduzi-los utilizando os designados combustíveis alternativos, aqueles resíduos que hoje já não podem ser reciclados e que têm como destino aterro. Nós estamos a reprocessá-los e a utilizá-los como fonte de energia, e o nosso objetivo é atingir 80% do consumo de energia a partir dessa fonte de energia que são os resíduos. E basicamente nesta fase penso que tenho dito, depois na próxima ronda ficaremos aí abertos. Sem dúvida, obrigado, até porque já temos algumas perguntas relativamente ao que acaba de dizer o Sandro. Gostava só de recordar ou de sublinhar aquilo que o Sandro já disse aqui, que a indústria nacional, de uma forma geral, maioritariamente, respondeu de uma forma absolutamente incrível à crise da dívida pública de 2011, transformando-se e passando do mercado interno, nacional, em alguns casos ibérico,
para um mercado muito mais alargado e conseguindo dessa forma não só sobreviver, como em alguns casos até ampliando-se. E esse esforço feito num dos contextos mais adversos que podemos imaginar, que era aquela crise financeira sob uma tutela da Troika, foi um esforço notável que eu creio que não foi ainda suficientemente interiorizado pela nossa sociedade, pela sociedade portuguesa. Passamos então do cimento aos laticínios, José. Sim, senhora. Muito obrigado ao convite que o INEGI fez à Lactogal, na minha pessoa. Gostava de dar alguns dados muito rápidos sobre o nosso bilhete de identidade. Nós pertencemos a um setor lácteo, um setor dentro do agroalimentar dos mais inovadores, dos mais profissionalizados, que precisa de encontrar, evidentemente, como todos, ou parte dos setores, encontrar soluções para a situação atual dos custos de produção e dos custos de energia. Partimos também do princípio de que os lácteos são um elemento essencial, fazem parte da nossa cultura civilizacional, apesar de, como vocês sabem, eles estarem na mira de uma certa agenda ideológica. Partimos também, ou inserimos-nos dentro de um contexto, enfim, como a grande parte das empresas que aqui estarão representadas, de instabilidade nos mercados de energia, com disposições regulamentares referentes às emissões e, dentro delas, nos afeta a situação em termos do CEL, Comércio Europeu das Licenças de Emissão, a situação ou as imposições ou as grandes linhas de orientação estabelecidas através das metas do Acordo de Paris. Também estamos submetidos às diretivas de uso único de plásticos, SUP. Também temos que considerar a agenda europeia do prato ao prado, ou ao invés, com metas estabelecidas ao nível da produção de bens ecológicos ou orgânicos, 25% da produção europeia até 2030, e isso tem, evidentemente, implicações também ao nível energético. Também faz parte do nosso contexto a observação, a partir de 2025, de uma diretiva de 2022, relativamente à taxonomia, porque tem a ver com os temas justamente da sustentabilidade, e isso obrigará, com dados de 2024, as empresas a adequarem-se em termos de sistemas e em termos de sistemática da organização de toda a informação e de todo enfim, o sistema transacional de produtos que têm em si mesma uma pegada e, portanto, para além da manutenção da competitividade do nosso negócio. Este é o contexto. Nós somos um grupo que fatura, em 2022, cerca de 1.000 milhões de euros. Temos 8 fábricas a funcionar, 3 no continente, 2 nos Açores, 3 em Espanha. E, digamos que manejamos um fluxo total de leite na ordem de 1.250 milhões de litros. Evidentemente, somos um consumidor intensivo de gás, no âmbito gases de efeito de estufa. Somos um consumidor intensivo de energia elétrica também, no âmbito 2. E, para além disso, temos, no âmbito setorial, dentro desta cadeia de valor, é assim que devemos medir isto, numa perspectiva integrada, temos contabilizado, mais ou menos, grosso modo, 1.370 milhões de toneladas de CO2 equivalentes. Só para terem uma ideia da estrutura desta pegada, 88% estão do lado da aquisição do leite e, portanto, a montante da nossa atividade. Nós não temos uma relação direta com a atividade de produção, estabelecemos-la de forma indireta, mas temos que entrar em linha de conta com esse fator, 88%, sendo que entre exportes a jusante são 5%, e o peso do consumo de combustíveis dentro das nossas instalações
representam 4% do consumo de energia. 4% do total desta pegada. Evidentemente que isto obriga-nos a trabalhos e a aprofundamento de trabalho, redução do uso de recursos naturais renováveis, evidentemente, que é algo que teremos que incorporar nos nossos planos de trabalho e nas nossas metas, a valorização dos resíduos e dos subprodutos, como é natural, a análise de ciclos de vida, são ferramentas que podemos usar para contribuir também para a mitigação da nossa contribuição para a pegada, a introdução do ecodesign, embalagens mais sustentáveis e sistemas de gestão ambiental muito mais eficientes. E digamos que é sobre neste pano de fundo onde nós nos inserimos. Qual é a nossa estratégia? Dentro de um quadro de incerteza e onde as guidelines estão definidas, alguns timings bastante alongados, 2050, 2030, temos aqui um risco para a cultura portuguesa, no meu entender. São prazos demasiado longos para nos auto-organizarmos, são prazos demasiado longos para introduzirmos nos nossos sistemas de planificação a tomada de medidas que, no quadro de incerteza com que elas se têm que tomar, evidentemente que colocam para o decisor, sobretudo para os decisores como nós, que temos de tomar decisões a nível de investimento e investimentos elevados, colocam também demasiadas incertezas sobre o seu retorno ou sobre a sua eficiência em determinado prazo. Digamos que a estabilidade normativa e a estabilidade política que se exige não está, neste momento, a meu ver, consolidada, não apenas porque existiram em 2022 fatores aleatórios, não previsíveis, que determinam essa instabilidade, mas também porque sabemos que vivemos, ao nível da Europa, num continente, digamos, multicultural, com agendas que não são propriamente harmonizáveis, e isso leva a que haja necessidade de uma relação de negociação e onde, evidentemente, os interesses podem não ser comuns. Ainda há pouco de manhã ouvimos isso mesmo em relação, por exemplo, aos interesses de produtores de energia nuclear e o que é que isso também induz relativamente, por exemplo, àquilo que nos comunicam do gasoduto transatlântico, do noroeste peninsular, em que os franceses parece que nunca não ouviram falar dele, evidentemente, mas nós na Península Ibérica, sim, damos quase como adquirido porque foi noticiado. Portanto, algo que noticiado está feito e, portanto, já temos o problema resolvido. Não me queria alongar muito, mas nós temos uma estratégia para a redução das emissões de âmbito 1, a reduzir a dependência do gás com combustíveis alternativos é, evidentemente, algo que está dentro do nosso propósito. Infelizmente, temos incertezas relativamente a isto. Não há muitas soluções tecnológicas estabilizadas para que se consiga, de alguma maneira, ter certezas quanto ao retorno de investimento. Temos, naturalmente, até porque é politicamente correto fazê-lo, a eletrificação da nossa frota automóvel. E temos também este nível, no âmbito 1, temos um objetivo de reduzir 50% as emissões, tal como está construído o nosso plano de ação. No âmbito 2, temos a questão do aumento e da incorporação de maior autonomia energética, com soluções de energia renovável, que não, para autoconsumo, evidentemente, com uma melhor eficiência também noutro vetor de trabalho ou noutro eixo de trabalho, com uma melhor eficiência energética ao nível dos processos industriais. Penso que isto é absolutamente necessário, é algo que tem que ser incorporado dentro dos objetivos de gestão de qualquer organização industrial. Estar aí
para isso é preciso medir, é preciso monitorizar e é preciso perceber onde temos ineficiências e nas nossas empresas seguramente que as teremos todas e acho que é uma das primeiras medidas que devemos introduzir. Neste âmbito 2, temos como meta, já no curto prazo, uma redução de 80% do nosso nível de emissões e no âmbito 3, como vocês sabem, tem muito que ver, pelo menos no nosso negócio, com o consumo de embalagens, com o tratamento de resíduos e enfim, ao nível do consumo ao nível das embalagens, introduzindo as ferramentas do ecodesign, trabalhando numa perspectiva, porque é assim, numa perspectiva de cooperação dentro das cadeias, a montante e a jusante são, essa cooperação é absolutamente imprescindível. Temos-lo feito com os fornecedores ou o fornecedor que mais pesa no suministro de embalagens e temos, de certa maneira, usado essa possibilidade de colaboração para ir introduzindo embalagens mais sustentáveis com eliminação de plástico ou a substituição de plástico, quando ele é impossível, por plástico de origem vegetal. Entendemos também que nessa visão da integração das cadeias, de chamar as cadeias a colaborarem, porque só assim se consegue fazer a redução, teremos com certeza que pensar em desenvolver estratégias de procurement e encontrar fornecedores alternativos. Também ao nível do desenho de produtos. É fundamental que se trabalhe nas reformulações e trabalhe nas reformulações de determinados ingredientes que em si mesmo, pelos quilómetros que percorrem, também são contributivos para a pegada. Eu ficava por aqui nesta introdução. Muito obrigado. Os próximos Temos já passos. algumas perguntas de seguida, mas falando em pegada e seguramente a menor pegada de transporte para vir a esta conferência foi o do Fernando, uma vez que ele é o diretor da fábrica da siderurgia na Maia, e ao contrário da Sofia e de mim não veio, e do Sandro não teve que fazer 300 km. Fernando? Eu vim de bicicleta hoje. Aí está, pegada zero. Bom, antes de nada, queria também eu agradecer a oportunidade para expor e falar deste desafio desde a perspectiva da siderurgia. E queria referir que a siderurgia aqui em Portugal é o maior reciclador do país. Ou seja, somos uma indústria-chave na consecução do problema medioambiental. E se calhar, para enquadrar o que estou a dizer, passo antes, seria bom explicar que há duas linhas de produção de aço. Uma é aquela que, por transformação de minério de ferro, obtém aço por meio de uma redução, de um processo de redução com fontes fósseis, hoje em dia, ou seja, com combustão de carvão ou de gás. E a outra linha, que é a que existe aqui em Portugal, que produz aço por meio de fundição de sucata, ou seja, reciclagem. E esta fundição vem feita com energia elétrica. Ou seja, nós somos dos maiores, se não o maior consumidor de energia elétrica do país. Reciclamos 2,2 milhões de toneladas de aço o ano passado, e é mais ou menos esta quantidade a constante dos últimos anos. E desta sucata
un 40% é de origen de Portugal. O resto temos que importar. A industria siderúrgica é responsável a nivel global de un 7% das emisións de CO2, sendo que os maiores emisores son, naturalmente, a industria siderúrgica con redução de minerio de ferro. Isto está implementado no centro de Europa, maiormente, en España alguma tamén, mais ou menos a produção a nivel europeo é un pouco acima do 50% con este proceso de redução e algo menos do 50% con fornos eléctricos, como é aquí en Portugal. Entón, isto un pouco para explicar cual é o desafío da industria siderúrgica frente a este problema de decarbonización. Nos, afortunadamente, en Portugal, máis ou menos a grandes rasgos, temos un mix de enerxía eléctrica con a que facemos a fusón, en que un 25% é máis ou menos fósil e o resto é sen pegada, o sea, libre de emisións. Mas a outros países na Comunidade Europeia que ten uns mix aínda máis descarbonizados, como é nos países nórdicos, en que quasi un 90% é descarbonizado, ou en França, que ten unha grande proporción do mix nuclear, libre de carbono. Entón, o noso desafío aquí é tentar substituir ese 25% por unha enerxía descarbonizada, libre de emisións. Para isto, podemos, como já se falou aquí anteriormente, temos recursos varios como os PPAs, autoconsumo, investimento en autoconsumo e aumento de eficiencia energética. Eficiencia energética é un problema bastante intensivo de investimento. Bueno, todas as liñas o son, mas para atacar máis eficientemente o problema, claramente pensamos que o autoconsumo nos ofrece a solución máis eficiente para a descarbonización. Nos consumimos tamén, somos grandes consumidores de gas e outra liña de acción que estamos estudando é a de transformar a enerxía de consumo de gas por electrificación. E isto é, en grandes rasgos, un pouco encuadrarles de onde estamos, cual é o noso problema e cual é o desafío que temos como objetivo tratar. Muito obrigado. Obrigado também à assistência, porque temos aqui já muitas perguntas. Algumas são dirigidas individualmente aos membros do painel, outras são gerais. E eu gostava de começar por uma pergunta geral, que é bastante interessante e que deveria, se calhar, ser mais discutida publicamente em Portugal. Pergunta de João Brazão: qual é a perspectiva dos membros do painel sobre a participação em PPA de offshore wind em Portugal no contexto de early stage development? Ou seja, basicamente, nós sabemos que irão ser realizados leilões para a construção de parques eólicos no mar. Sabemos, e isso foi aqui evidenciado já hoje de manhã, que há custos superiores ao custo de outras soluções técnicas disponíveis hoje. Esse custo, ou esse sobrecusto, em princípio, tudo indica, irá ser pago pelos contribuintes. A questão é, há esquemas
que permitem fazer um aproveitamento dessa energia eólica no mar que possa beneficiar a competitividade da indústria nacional, sem beliscar, naturalmente, o direito da concorrência da União Europeia, mesmo sabendo que, neste momento, esse direito está, de alguma forma, entre parênteses, mas certamente irá voltar a ser aplicado completamente. É uma pergunta bastante interessante, não sei quem é que quer pegar nela, perspectivas de comprar uma fatia de offshore. E em que condições, o que é que seria necessário, o que é que poderia fazer o offshore atraente para a indústria? Não sei se alguém quer responder. Sandra? Sara, é assim, é atrativo, há de ser atrativo. Há de ser. E não há aqui dúvidas que o caminho há de ser feito para além daquilo que temos hoje como tecnologias já maduras, produção a partir de fotovoltaicos, produção a partir de uma eólica. Mas claramente que não temos, neste momento, planos que nos possibilitem ir a leilões quando ainda temos oportunidades reais e as quais ainda não aproveitamos. Então entendemos nesta fase que não existem condições de viabilidade nem estruturais nem organizativas que nos possibilitem avançar para esse nível de tecnologia quando temos a nível do continente e a nível daquilo que é a região ibérica imensas oportunidades, algumas, como todos nós sabemos, foram tomadas licenças que ainda temos parques imensos por construir e tal como já foi dito, se não forem feitos, entretanto, se calhar nunca irão sair das licenças e por isso estamos mais focados nessa realidade e na perspectiva do que existe, do que propriamente evoluir para uma tecnologia que até, mais uma vez, vai ter aqui uma contribuição pesada para os contribuintes e que não será, a curto prazo, a solução mais indicada para, neste caso, a nossa indústria. Certo. Não sei se mais alguém quer tocar neste ponto. Fernando? Eu penso que coincido em parte. O problema do offshore é a intensidade de investimento. O nosso problema agora, como já vimos nos anos passados, é, sendo, como já disse, no nosso caso, a indústria eletrointensiva, dependemos imensamente do custo de energia, do preço de energia, e este custo tem sido, nos últimos anos, muito volátil porque está acoplado ao gás. E então, sendo o desafio a descarbonização, a transformação ou asegurar que o fornecimento de energia é livre de carbono e desacoplar do gás, precisamos de uma diversificação das nossas fontes. Descarbonizar toda a indústria significa instalação de uma enorme capacidade renovável que, se fazemos todo no terreno, gerará conflicto, como já se começa a ver en algumas regiões de España, porque desplaza aos agricultores, ao mundo rural, e gera uma série de conflictos também nos valores dos terrenos e uma série de problemas. Não sei se viram já o filme das bestas, mas referente a este problema é bastante exemplar. Então, eu acho que temos que diversificar tamén non só aquí en terra, mas tamén, se calhar, offshore, sendo que, evidentemente, offshore é moito máis caro que onshore. Mas tamén é certo que a economía de escala favorece unha queda dos preços, como se viu na tecnología fotovoltaica, termosolar e incluso hidrogénio. Son tecnologías que no inicio, cuando eran incipientes, eran carísimas y ahora están en una curva de descida. O sea,
Eu penso que temos que favorecer mix e não só na geração, mas também no armazenamento. Baterias de litio e outras tecnologias térmicas com as que se pode ganhar a energia armazenada, fontes como sais fundidos, ou agora se está investigando em gases, CO2, minerais, areia e o Power to Gas, Power to X, os excedentes de todas as fontes renováveis instaladas que deben ser en exceso para garantir un mínimo, como se apresentou hoje de manhã. Ese exceso é quase un pecado não aproveitarlo, e para isso temos que instalar muita mais capacidade de power to gas, ou seja, hidrogênio, biometano, há várias tecnologias. Ou seja, em resumo, não sei se ficou claro, eu penso que é um caminho que devemos começar a andar já. Bem, a propósito do armazenamento, temos uma pergunta, Sofia, o que é que faz a Greenvolt em matéria de armazenamento? Muito bem, eu posso responder, mas já agora gostaria, claro, voltando também à parte do offshore, só para dizer, tanto porque eu não referi há pouco, portanto a Greenvolt, há cerca de 2 semanas, também assinou uma parceria com uma empresa, com a Blue Float, com a ideia de vir também a participar nos leilões de offshore aqui em Portugal. Portanto, sabemos que há uma meta muito ambiciosa de offshore a nível europeu, portanto, querem até 2050 terem 300 gigawatts, mas naturalmente, portanto, terá que haver, ou seja, a nossa opinião, que terá que haver algum mecanismo de contratos por diferenças para assegurar alguma certeza em termos tanto da receita, mas também vemos, e aliás no mercado de reforma de eletricidade, que cada vez mais pode haver uma complementariedade entre os contratos por diferenças e também pelos PPAs, coisa que antigamente não existia. Isso também é proposto agora na reforma do mercado de eletricidade europeu. E, obviamente, que tem que se enquadrar estes projetos de grande inovação e de grande custo, como fazendo uma avaliação custo-benefício que tem que trazer também benefícios para a economia nacional. Portanto, isso por um lado. Relativamente à parte do armazenamento, aquilo que nós fazemos, portanto, temos um projeto já com storage, tanto na Polónia, e também oferecemos soluções nesta parte da energia descentralizada, para quem quiser também da instalação de baterias juntamente com os painéis fotovoltaicos. Mas, obviamente, isto são ainda projetos um pouco mais caros e, portanto, estão ainda numa curva, ou seja, estão a começar. Portanto, era isso. Mas essa ideia coloca-se não só ao nível do pequeno utilizador doméstico, mas também a nível de maiores empreendimentos, esta ideia da hibridização. Sim, tanto a nível, exatamente, portanto, uma das nossas, tanto, não sei se poderíamos falar um pouco mais à frente. Podemos falar já? Podemos falar já, então, ou seja, temos de facto estas ambições enormes de desenvolver mais renováveis, mas há muita procura de contratos PPAs, ou seja, não há falta de procura por projetos renováveis. Neste momento há um problema, é na implementação dos projetos. E, portanto, aqui, qual é que é o problema? Por um lado, a parte do licenciamento, ou seja, temos uma regulamentação que até é muito boa em Portugal, inovadora, que prevê plataformas digitais, temos prazos curtos, de acordo com o que está estabelecido a nível europeu, mas, no entanto, aquilo que verificamos na prática é que esses prazos acabam por não ser cumpridos. Por 2 motivos. Por um lado, falta reforçar, no fundo, a administração pública com mais recursos qualificados para fazer as avaliações, para tratar dos projetos, mas outro ponto que também é um entrave enorme à implementação dos projetos é a falta de capacidade da rede para se poder injetar a energia na rede. E, portanto, aquilo que nós defendemos é que deveria haver cada vez mais uma priorização
dos projetos da hibridização, ou seja, projetos que possam fazer um uso muito mais eficiente deste recurso escasso que é a capacidade de injeção na rede. E, portanto, aí as baterias, juntamente com o solar, conseguem, no fundo, produzir uma energia durante muito mais horas e, portanto, deviam ser priorizados e, simultaneamente, solar com eólica, também a sua complementaridade, conseguimos assegurar que aquele ponto de injeção está cada vez mais a ser melhor utilizado. Portanto, daí, ou seja, a hibridização dos projetos é, sem dúvida, uma área em que a Greenvolt, portanto, nos seus projetos de larga escala, está, sem dúvida, a apostar. Sendo que há ainda muitos entraves relatórios. Muito obrigado. Obrigada. Nós temos aqui várias perguntas que eu vou agregar, porque elas são bastante semelhantes e que se aplicam aos três setores da procura aqui representados e que têm a ver com dois conceitos que já foram aqui, aliás, referidos, mas que eu pedia aos três representantes da procura, por assim dizer, para agora tematizar de uma forma um pouco mais sistemática, que são, por um lado, como é que a vossa indústria se insere numa perspectiva de economia circular e como é que vem essa evolução no próximo futuro e, de alguma forma relacionada também com esta questão, a utilização dos gases renováveis e o papel que podem ter na descarbonização das respectivas indústrias. Isto, portanto, sempre numa perspectiva integrada, sistémica de economia circular. Sandro. Sei, José, quer começar você? Não. Começar, José? Posso começar? Então, só vamos porque a ele isso. ainda não. Só voltando. Ainda queria- Estou sem som, creio eu. Penso que está. Sim? Não, acho que estou sem som. Pode falar, dizer qualquer coisa Força, para verificarmos. Perdi o som. Então, se calhar, enquanto... Deixa agora, José. Não? Então, pronto. Então, se calhar, começo eu. Não é, a nossa indústria, tal como a siderúrgica, posiciona-se graças ao seu próprio processo e à forma de trabalhar. Aqui também é preciso dizer-se isso mesmo. Temos uma característica específica que nos possibilita também ser grandes utilizadores de resíduos. Eu não falo em termos de reciclagem, porque considero que a reciclagem está a um outro nível, mas depois claramente que existem diversos resíduos e subprodutos que são produzidos por outras indústrias que nós conseguimos integrar no nosso processo, e o nosso processo é um processo que depois decorre dentro de uma etapa de queima, e essa queima possibilita então a inclusão de todos os elementos químicos que existem nos materiais dentro da matriz cristalina do nosso produto final, e nós conseguimos, através de utilização de resíduos, nomeadamente falamos de pneus usados, falamos de plásticos, cartões, resíduos de construção e demolição, lamas de tratamento de cal, os mais diversos subprodutos ou resíduos que existem noutras indústrias, nós conseguimos incorporá-los. Claramente que tem um processo de preparação, tem um custo, tem uma atividade que tem que ser feita à montante, mas nós conseguimos fazer a integração desses materiais no nosso processo e com isso produzir um cimento final com a qualidade e com a certificação normal que é exigida, porque essa é sempre a nossa atividade principal, é produzir o cimento com a qualidade e com a certificação que é necessária. Por isso, em termos de integração na economia circular, o nosso processo tem essa vantagem, é feito, nós temos imensas parcerias com muitas indústrias, até com a parte pública também, no qual nós nos posicionamos através das licenças que foram dadas também e através dos investimentos que fomos feitos ao longo dos tempos, temos as melhores tecnologias disponíveis e é claramente um chavão para a descarbonização do nosso setor. Sem isso, nós não o conseguimos fazer. E por isso também temos interesse, temos muita colaboração com os vários setores industriais, com as associações, e aparecemos sempre com um destino final que é seguro, adequado, e é aquele que nos possibilita a nós também, rumo à descarbonização, reduzir as emissões de CO2. Na outra questão que falou, na parte dos gases renováveis,
temos vários protocolos, temos vários trabalhos, temos já a injeção de hidrogênio nos nossos fornos para otimização da queima, do processo de queima. Não existe ainda a escala industrial, porque nós somos consumidores, como eu já disse anteriormente, muito intensivos de energia térmica. Estamos a trabalhar nesse sentido, estamos mais uma vez digo, a trabalhar com vários consórcios nas fábricas principais onde estamos, para, à medida que a tecnologia seja colocada a um nível industrial, possamos aparecer com a injeção desses gases renováveis, substituindo os combustíveis fósseis, porque a nossa matriz energética tem que ser descarbonizada até 2035. Esse é o nosso plano atual, é descarbonizar totalmente a nossa matriz energética até 2035 e, por que não antes, vamos ver, Muito bem. dependendo da evolução tecnológica que exista. José, Dentro deste... esperemos que esse Estou funcione. com problemas. Estou com problemas, tenho que falar. Agora dá. Sim, alô? Ok. Dentro deste tema da economia circular, enfim, na nossa indústria podemos dividi-lo em dois grupos. Desde logo uma indústria alimentar, para fazer aproveitamentos ou reintrodução de subprodutos noutras tipologias de produtos, temos essa possibilidade. O conhecimento é fundamental, conhecimento que advém de incorporação de novas tecnologias, conhecimento das matérias-primas utilizadas, e isso permite-nos fazer aproveitamentos de subprodutos, subprodutos que têm nutrientes que anteriormente eram despejados no metar e agora podem ser reincorporados no desenho de novas tipologias de produtos, e nesse sentido o Grupo Lactogal está a trabalhar com algum investimento já a produzir efeitos no próximo futuro, numa das nossas unidades em Espanha, e estamos muito confiantes em que possamos aumentar a nossa capacidade, fruto de uso prático do conhecimento que fomos adquirindo, não só ao nível da matéria-prima, mas ao nível da introdução de práticas, boas práticas e de incorporação de novas tecnologias de ponta que podemos usar na indústria alimentar. Evidentemente que, ao nível dos resíduos, há um trabalho a fazer. Desde logo a montante, creio que há condições, havendo o impulso, o contexto favorável em termos normativos, que empurre o setor para tomar medidas ao nível da recuperação de determinados subprodutos das explorações. Penso que isso é possível para a geração, designadamente, do biogás. A Europa vai ter que caminhar nesse sentido, porque evidentemente, isso é um bom contributo para a redução das emissões. Também é absolutamente vital que, ao nível da tecnologia alimentar, sobretudo do gado, possam ser introduzidas novas tipologias de alimentos, e nisso o setor está a trabalhar, e com isso fazendo o reaproveitamento de culturas mais autóctones, no sentido de melhorar também o nível de emissões. Exemplos específicos do lado da Lactogal que podem ser ilustrativos da abordagem que podemos fazer para já neste estado da arte da economia circular. Há algum tempo investimos na recuperação, por exemplo, dos condensados, dos sistemas de vapor e das caldeiras, para a utilização da água ou reutilização da água no nosso sistema produtivo, e nisso tínhamos uma meta, alcançámos-la com poupança de 130 mil metros cúbicos de água reutilizada. Também estamos, e aí há um trabalho a fazer, ao nível das lamas das hectares, onde estamos a entregar para o mercado, para compostagem, cerca de 1.300.000 toneladas de lamas, e isso é absolutamente vital que possamos olhar esse subproduto como um bem económico que
lhe falta dimensão e daí a cooperação entre cadeias ser fundamental. O país é pequeno, não tem escala e os portugueses estão habituados pouco a colaborar. Falamos pouco, não dialogamos. O INEGI e outras instituições podem ter aí um papel extraordinariamente importante de contribuírem para que as indústrias possam dialogar e, sobretudo, indústrias que tenham alguma coisa a ver entre elas, apesar de estarem em cadeias de valor diferenciadas. É através dessa alavancagem que se pode permitir superar, digamos assim, a falta de dimensão crítica do país. Posso dar alguns exemplos mais, ao nível da economia circular, com exemplos de colaboração com um fornecedor muito importante para nós, Tetra Pak, e com um outro ator, onde lhe fornecemos subprodutos de embalagens ou resíduos de embalagens e recebemos em troca cartão para uso do nosso sistema de paletização. É um projeto recente, estamos muito esperançados e penso que são pequenos exemplos como este que podem levar, digamos assim, a uma certa consubstanciação de conceitos que são introduzidos na nossa agenda, mas que cabe às indústrias, cabe aos agentes económicos, aos atores industriais, neste caso, de terem alguma criatividade no sentido de aproveitar as ideias e as transformar em energia criativa e a economia. Evidentemente que, a este nível, nós temos que trabalhar, temos que ter presente que tem que haver planificação da previsibilidade ou da imprevisibilidade. Há riscos políticos, há riscos culturais, como estes que referi, endémicos no país e, portanto, esta colaboração entre cadeias é fundamental. Assim como também a transparência nas cadeias. José, Estava só... Não, é que, como nós somos um país de touradas, há um interesse muito grande por vacas. Temos aqui algumas perguntas e uma delas é a seguinte. Dada a quantidade de biometano gerado nas vacas leiteiras, consideram a possibilidade de utilizar e injetar esse gás na rede? Já que estávamos a falar do Prado... Eu não represento, enfim, não represento aqui esse elo da cadeia, mas evidentemente que nesse campo específico há desafios e penso que, apesar de um excelente trabalho que ao nível das explorações de produção de leite neste país têm feito, e têm feito com padrões muito comparáveis com os melhores padrões a nível da Europa, isso é assim, há desafios, não para o setor em Portugal, mas há desafios para o setor lácteo europeu. Há poucos exemplos a esse nível, muito poucos exemplos, há um ou dois no norte da Europa, designadamente na Noruega, há mais um ou outro exemplo aqui em Espanha, mas sempre no plano muito simbólico. Digamos que faz falta para que se possa dar passos decisivos, há normas que se têm que estabelecer e essas normas têm que ser, de certo modo, sejam válidas para todos, porque não podemos ficar descompetitivos em relação a outros. Nós vivemos num mercado global, o setor lácteo é extraordinariamente globalizado, podem não saber disso, mas é verdade, é muito globalizado, move-se bastante bem, vivemos numa economia de fluxos e não tenham dúvidas de que dentro dos bens alimentares os laticínios são da tipologia de produtos que mais se move a nível mundial. Eu creio que aquilo que estava aqui implícito portanto, era o que não podemos é ficar descompetitivos relativamente a outros. Claro. Ou seja, aquilo que não estava podemos aqui tem a ver antecipar com metas, isso. não podemos antecipar metas, nós os portugueses gostamos muito de antecipar no papel, gostamos muito de trabalhar para a comunicação e o problema está resolvido e evidentemente, cria um grau de incerteza incremental a nível dos operadores económicos em Portugal e cria-lhe
pela incerteza que gera, uma certa descompetitividade. Eu acho que o setor de produção em Portugal não merece isso e, portanto, estará em condições, creio eu, não conheço bem, não opero diretamente com ele, mas penso que tem todas as condições para se adequar e, aliás, as iniciativas que temos lançado, por exigências também do consumidor, ao nível do bem-estar animal, isso são medidas, são instrumentos que permitirão a que, para além das adequações que qualquer exploração leiteira tem que ter, em termos normativos, ambientais, do mais controlado que há, não tenham dúvidas que o leite é o produto do grande consumo alimentar mais controlado, com maior segurança. Muito bem, José, estamos convencidos. Vamos passar ao aço. Aço verde, oportunidades da descarbonização. Deixa-me pouco lugar para a publicidade. Muito bem. E a questão dos gases também, da siderurgia, portanto, a inclusão da siderurgia, já falámos aqui na reciclagem e o setor da sucata em particular, mas há outros exemplos. Sí, falando de economía circular, acho que esta liña de produción de aço é un clarísimo exemplo de economía circular, ou seja, máis do 96% do que sai finalmente do produto é aquilo que foi a materia prima, ou seja, a sucata é transformada totalmente, tirando algunhas perdas, en o produto final. O sea, produtos en fin de vida, material metálico, é transformado completamente en produto acabado. Tamén temos subprodutos que son reutilizados, as escorias negras geradas no proceso son depois utilizadas para obra civil. Aquí precisamente en esta expansón do Porto de Leixões estamos fornecendo este agregado para a formación dos blocos porque ten unha densidade bastante grande e misturada con o betón dá un betón de maior peso. Na nosa fábrica tamén todas as reparacións do piso estamos facéndolas con este subproduto. Outra escoria que é gerada no proceso tamén é autoconsumida, cales, outros materiais todos que están dentro do proceso da fabricación os reconsumimos. O sea, penso que nesa asignatura é difícil xumbar para nós. Depois, na segunda pregunta, nos a primeira liña de actuación que temos feito é máis na eficiencia energética, quer dizer, lá onde o consumo de gas é grande, que é na laminaxe, o produto intermedio, que son uns biletes de aço, vão para un forno onde son enriquecidos con gas e son subidos a temperatura, o aço é normalizado antes de ser laminado. O que temos feito é fortes investimentos en alterar o proceso e conseguir un fornamento quente, quer dizer que en vez de deixar arrefecer tanto o material até entrar no forno, estamos aproximando a posición do forno para unha entrada a unha temperatura superior, conseguindo unha diminuición de consumo de gas. Non teño un número na cabeza, mas máis de un 30% si é. Esa ten sido a primeira liña de investimento, de actuación, que é unha acción pesada, requer moito tempo, porque estamos falando de mover estruturas enormes, obra civil, etc. E nunha segunda liña está o gas renovável, ou seja, tentar perceber como podemos utilizar un certo grado de hidrogenio sen comprometer a seguranza, porque traballando as temperaturas a que se traballa no proceso, hidrogenio ter aí é colocar unha bomba. O sea, temos que ter certa cautela na hora de introducir esta nova tecnología e o que estamos facendo tamén. Non excluímos tamén outros gases, ou seja,
metanização, etc. Muito bem. Temos aqui algumas perguntas que têm a ver com dinheiro, que é uma questão importante também, e investimentos. E as questões têm a ver com a rendibilidade de investimentos em eficiência energética, por um lado, como é que tem sido a evolução e como é que se posiciona o investimento em eficiência energética hoje, na perspectiva da descarbonização, mas também a comparação entre a solução que, por exemplo, a Simpor adotou, de fazer ela própria os investimentos em ativos de geração de eletricidade renovável, versus a opção de fazer um PPA. Talvez, começando aqui pela Sofia. Pronto, nós oferecemos, de facto, ambas as soluções, obviamente que depende também do projeto, da dimensão, mas hoje em dia penso que um projeto de solar fotovoltaico poderá ter um retorno entre os 4 e 5 anos. No entanto, também se fizer... Para autoconsumo. Sim, para autoconsumo. No entanto, também, e agora depois depende muito dos consumidores, mas indo pelo um PPA, podem também, no fundo, assinar um contrato em que passam a consumir, diria, entre 20% a 40% menos, face à energia autoconsumida, comparativamente com o preço final de mercado. Está a ver? Portanto, Sandro, como é que a Simpor justificou o investimento próprio em vez de optar por um PPA? Eu vou contar a história, tentar ser breve, porque, claro que isto teve um conjunto de cenários, um conjunto de estudos, mas houve, a determinada altura, uma reunião de board, uma reunião de topo, em que nós colocámos em cima da mesa a discussão do que é que iria ser o futuro em termos de mercado de energia. Entre a opção de fazer compra em mercados futuros, PPAs, todas as opções estavam em cima da mesa e chegou uma altura... Não? Isso foi em que época, só para nos situarmos? Há em que ano ano? e meio, Okay. mais ou menos. Portanto, antes da crise dos Sim, preços mas já de numa 2021. perspectiva de subida de preços na Muito bem. altura, em que o preço do gás já marcava o preço e claramente que, ok, a guerra só ajudou a que tudo isto crescesse de uma forma mais rápida, mas a perspectiva que existia na altura nos nossos cenários era que nos próximos anos o preço de energia não... Ou seja, pós-pandemia pensou-se sempre que a industrialização iria voltar em força, o consumo iria voltar em força, a demanda de energia iria ser enorme e por isso os preços de energia iriam ter tendência a subir. Havia alguns elementos que diziam que possivelmente não, uma vez que o preço do petróleo marcava ao contrário, mas claramente que a posição maior da empresa era que os preços de energia iriam subir. E nós começámos a falar nas opções que existiam, PPAs, opções de mercado, tudo o que pudesse existir era opção na altura. E no decurso da conversa chegou-se um momento em que o Sherman disse: não, eu não vou ficar dependente de ninguém, não vou assumir aqui uma ligação a qualquer contrato futuro, sacrificando os resultados no futuro, e atendendo a que existe, na altura, e ainda existe hoje, disponibilidade de financiamento e capital próprio, vamos fazer os projetos por nós próprios e vamos... aí sim, desenvolver uma linha de investimento próprio, um plano de negócio próprio para financiamento dos projetos, construção de uma empresa específica para gerir esses projetos, trazer gente capaz para os realizar, e foi através disso que nós fizemos e temos neste momento em fase de construção, não os parques solares, esses já estão feitos, mas estamos a fazer uma segunda fase de extensão, mas aqueles projetos mais estratégicos dentro das fábricas, com o aproveitamento do calor residual, dos fornos, coisas que nós já tínhamos quando éramos Simpor a nível mundial, projetos destes em países onde o fornecimento de energia não era contínuo, havia aqui uma disrupção de fornecimento e aí pagavam-se por esse motivo, uma vez que não existindo energia em contínuo, esses projetos traziam a estabilização do fornecimento e o funcionamento contínuo dos equipamentos e eram rentáveis por causa disso. Neste caso, a viabilidade destes projetos traduziu-se numa análise estratégica e depois de rentabilidade no negócio,
os paybacks destes projetos não são inferiores a 5 anos. Não são aqueles projetos que podemos dizer que são de payback curto. É um payback mais a nível estratégico, de gestão de futuro, de gestão de expectativas dos stakeholders no futuro e com isso nós sermos, daqui a 5, 6 anos, de uma forma sustentável, gestores do nosso negócio. Muito bem, mas muito obrigado por estes esclarecimentos também, que complementam aquilo que já ouvimos antes. Nós temos aqui muito mais perguntas interessantes, mas infelizmente não temos tempo para continuar este debate, porque temos um horário para cumprir e há uma sessão à tarde. De qualquer forma, creio que ficou aqui bem demonstrado, embora seja uma amostragem, mas é uma amostragem bem significativa do valor das empresas portuguesas, tanto do lado da oferta como do lado da procura, as empresas industriais portuguesas, que não ficam de braços cruzados, não ficaram de braços cruzados durante a crise financeira e não estão de braços cruzados nesta transição energética e encontraram as soluções técnicas e económicas de negócio mais adequadas à situação de cada uma e, com isso, fazem com que a nossa indústria continue a ter o papel fundamental que tem no desenvolvimento do nosso país. Há aqui questões que transcendem naturalmente indústrias individuais, e isso ficou também aqui bem patente nos comentários que foram feitos, porque cada vez mais temos que pensar de uma forma global. Cada vez mais há interações possíveis entre as várias atividades económicas e há modelos que podem envolver com vantagem recíproca vários agentes. Portanto, estamos a caminhar claramente no sentido de uma maior complexidade, tanto das soluções técnicas, a nível de fábrica individual, como a nível de sistema energético no seu todo, a integração dos vários vetores energéticos, por um lado, a integração dos vários setores utilizadores de energia, por outro lado, e depois a junção disto tudo naquilo que se chama a integração dos sistemas de energia e que é a pedra angular da transição energética. Porque, no fundo, é por aí que se garante a eficiência técnica e eficiência económica deste projeto e deste processo, que não tem apenas uma ambição ambiental de reduzir as emissões com gases de efeito de estufa e, dessa forma, evitar as alterações climáticas dramáticas que estamos a viver e a verificar. E por isso creio que temos que agradecer aqui aos 4 membros do painel esta mensagem de grande vitalidade que nos trouxeram e esta demonstração de que Portugal tem condições para manter e até se calhar melhorar a sua competitividade. E era esta mensagem que eu gostaria de vos deixar do meu lado como conclusão, que durante demasiado tempo viu-se uma incompatibilidade, quase que por definição, entre a atividade económica e a descarbonização. Hoje sabemos que isso não é assim, que isso é uma falácia. O Conselho Mundial de Energia, que há alguns anos publicou um relatório que teve muito eco sobre o chamado trilema energético. Creio que foi um erro muito grande. Provavelmente a pessoa que inventou o título não conhece bem o sentido e a etimologia da palavra, porque um trilema pressupõe que há uma oposição, não é? que há contradições entre os termos. Ora, nós, na transição energética, não estamos a viver contradições. Há um alinhamento até, em muitos casos, não será total, mas é muito grande, entre estes 3 objetivos, que são o de baixarmos os custos, ou pelo menos de melhorarmos a competitividade dos consumidores portugueses de energia face, em particular, aos consumidores nos outros Estados-membros da União Europeia, em cumprirmos as nossas metas ambientais e em, como a Sofia referia também aqui no início, garantirmos uma estratégia, uma autonomia estratégica do nosso país, que passa muito pela autonomia estratégica da energia. Então, as soluções técnicas e os modelos de negócio que têm vindo aqui a ser já experimentados e que estão à nossa disposição e à vossa disposição, eles permitem compatibilizar estes
3 objetivos. Então, o que nós devemos é procurar essa combinação virtuosa e não partir para este debate já no pressuposto de que há aqui uma oposição entre estes objetivos, oposição essa que até, se calhar, para muitos, é por definição inultrapassável. Felizmente não é assim, felizmente a realidade demonstra que é possível conciliar esses objetivos. Agora, isso também não acontece automaticamente. Por um lado tem que haver, e é fundamental que haja, a vontade das empresas e a capacidade técnica e financeira das empresas para que isso aconteça, mas também temos um aspecto institucional que não deve ser desvalorizado. E isto passa muito pela formatação dos mercados de energia, que não são neutros. Por vezes os economistas, sobretudo os mais puros, passam a ideia de que os mercados são uma realidade perfeita, imutável, universal, que se pode comprar como se compra uma aplicação para o telemóvel e depois é só instalar. Não, não é assim. Os mercados são construções sociais, servem a um determinado objetivo. Por isso, ao fazermos agora esta reforma do mercado da energia, que no mínimo terá que ser uma reforma ibérica, não sabemos até que ponto é que a União Europeia está já pronta para dar um salto mais estrutural nesta reforma, mas pelo menos a nível ibérico é indispensável que haja rapidamente uma reforma dos mercados, tanto do gás como da eletricidade, e é bom que nós, portugueses, tenhamos uma visão estratégica, saibamos o que é que pode representar esta reforma dos mercados, em particular do mercado de eletricidade, para favorecer os agentes instalados em Portugal, tanto do lado do fornecimento de serviços de energia, como do lado da indústria instalada em Portugal, que vai depois competir com os seus produtos e com os seus serviços. Temos condições tanto naturais, basta olhar para a janela para o compreender, como, felizmente também, condições ao nível do tecido industrial, e temos e teremos hoje à tarde também representantes de indústrias ligadas diretamente à transição energética, além, obviamente, da Sofia, e temos também ao nível da investigação e do desenvolvimento, e o INEGI é naturalmente um dos exemplos, um dos faróis no nosso país, que gostaria de saudar por isso mesmo mais uma vez. Obrigado por esta oportunidade para termos este debate e resta-me pedir-vos que me acompanhem num agradecimento e num aplauso aos nossos 4 membros do painel.